Portanto, uma liderança como algo que é o uso do poder que serve para elevar, no lugar de diminuir, restringir, né, de manietar, é algo que no nosso momento é mais do que necessário. Evidentemente que nós deixamos para trás, até como uma concepção mais arcaica, a ideia de liderança como função. Aí, em filosofia, a gente gosta de fazer uma distinção entre o tradicional e o arcaico. O arcaico é aquilo que, vindo de tempos anteriores, não tem mais lugar, perdeu vitalidade. Já a tradição é aquilo que, vindo de tempos anteriores, mantém a sua energia, sua força, sua potência e precisa, não só merece, como precisa ir adiante. Nesse sentido, há algumas características da liderança que são arcaicas e que se confundem com mera chefia, mera autoridade, mera hierarquia, e essas cada vez mais, de fato, são evanescentes, são desnecessárias, e há outras características que são tradicionais. Entre elas, algo que parece uma obviedade, mas que milenarmente colocada tem seu lugar, que é a noção de liderança como serviço. Serviço a uma comunidade, a uma causa correta, a uma decência de propósito, a uma busca de êxito que possa ser partilhada. E, nesse sentido, quando nós olhamos hoje essa contemporaneidade, várias das coisas nela, de fato, são líquidas, são esfumaçadas, são penumbradas, mas outras não são. Nós encontramos em várias áreas, no campo empresarial, no campo da comunidade afetiva, no campo da produção ambiental, pessoas que se dedicam a liderar processos de maneira a elevar a vida, no lugar de apenas mantê-la ou diminuí-la. Nesse sentido, uma liderança como serviço à vida, não só à própria pessoa, mas ao conjunto das pessoas, portanto, uma liderança como algo que é o uso do poder que serve para elevar, no lugar de diminuir, restringir, né, de manietar, é algo que no nosso momento é mais do que necessário. Evidentemente que nós deixamos para trás, até como uma concepção mais arcaica, a ideia de liderança como função. Ela aparece hoje cada vez mais, ainda bem, como uma atitude. E nesse sentido, se função fosse a liderança exclusivamente, ela ficaria restrita a um grupo limitado de pessoas dentro de uma estrutura. Sendo a liderança uma atitude que independe, evidentemente, da função em que se está, mas que estando numa função de gestão, ela é mais decisiva, sendo a liderança uma atitude, ela é partilhada. Portanto, na ideia que você trazia, né, do Bauman, ela acaba ganhando a liderança, não uma noção de liquidez, como diluição, mas liquidez como forma de poder ser um capital de uso no cotidiano. Como ele diz, né? Eu tenho liquidez, não no sentido do Bauman, mas daquele que eu estou trabalhando agora. Isto é algo a ser usado, né, na nossa ação e nossa atividade como serviço. E isso é decisivo. Do contrário, digo de novo, não é liderança, é mera chefia. E ninguém é incapaz de liderar em alguma coisa, ninguém é capaz de liderar em qualquer coisa. Por isso, pessoas como é o nosso caso, vocês e eu, né, que nos dedicamos à formação de pessoas, temos de entender que qualquer pessoa pode liderar em algum aspecto da atividade, da convivência, da comunidade. O que nenhum e nenhuma de nós consegue é liderar em qualquer área. Nesse sentido, a formação de competências, habilidades, perícias, né, de características que é tarefa, sim, da docência fazer, é aquela que promove em cada pessoa a identificação nela daquilo que ela tem maior facilidade, maior familiaridade e melhor condição de fazer. Evidentemente, isso não se coloca num patamar em que se vai buscar, por exemplo, em relação às jovens e aos jovens de hoje, só o que para ele é cômodo, só o que para ela é cômodo, mas ao contrário. Mas aquilo que num primeiro momento, tendo uma acomodação maior ao perfil que a própria pessoa nela mesma identifica, consiga ultrapassar, né, portanto, ir além daquilo que ela manifesta, né, na sua condição de partida. Nesse sentido, né, uma formação de liderança é aquela que, entendida aí, como eu dizia antes, a liderança como um serviço a si e às outras pessoas que àquela volta estão, a pessoa ela se prepara com humildade intelectual,
com generosidade mental, com coerência ética, para que ela, sem dúvida, entenda a liderança como uma forma, né, de aperfeiçoar, quase que retomando aí aquilo que um dia trouxe, né, Ricardo Reis, e eu gosto, né, de trazer isso à tona, um dos heterônimos do Fernando Pessoa, quando lembrava a ideia de põe-te inteiro no mínimo que fazes, né? Põe aquilo que és no mínimo que faz, isto é, dê densidade à sua formação e cabe a nós, docentes, em qualquer atividade, seja no campo do ensino, seja na formação continuada do cotidiano, favorecermos as pessoas compreenderem o que nelas, né, é o que eleva a condição dela e de outros, e ao mesmo tempo fazemos com que isso seja polido, seja lidado, seja aperfeiçoado. Nesse sentido, evidentemente, né, a questão ela está subliminarmente no que nós estamos falando, mas a formação de liderança ela se dá, antes de mais nada, pela exemplaridade. Isto é, alguém que deseje formar pessoas para o exercício da liderança tem, antes de mais nada, mostrar, né, demonstrar, comprovar a partir de si quais são algumas das características que eu levantava antes e qualidades necessárias, né, para isso. Ou seja, generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual.